Irmãos, eu gostaria, por gentileza, que todos estivessem aqui para participar da palestra aqui, tá bom? Todos. Se tiver um para tomar conta lá do churrasco, fique lá, mas que os outros venham para cá. Coopere conosco, por favor. Meus queridos, eu estou grato a Deus por estar junto nessa confraternização. Nessa hora eu me sinto uma criança, né, diante do meu pai, que é fundador do Evangelho aqui, eu me sinto menino diante do pastor Damião, que eu achei que eu iria ouvir hoje o pastor Damião essa palavra. Isso era o que eu pensava. Eu estava pensando que estávamos na Mata Verde, fazer minhas pescadinhas, pegar meus peixes, viu, pastor? Por isso que eu não me manifestei no grupo. Quando alguém chegou lá e disse, o chefe mandou, eu diria, eu tenho que obedecer. Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês que aqui estão. Agradecer o pastor Damião pela confiança. E a todos os obreiros que aqui se encontram, que poderiam trazer uma palavra com mais relevância, uma palavra aqui que eu acredito que tem pessoas bem qualificadas para essa palavra. E falando com o irmão Gilson, quando eu vi essa dinâmica dele, eu pude observar, né, algumas coisas que aconteceram ali, que pode trazer aqui uma grande lição de vida para nós. Primeiro eu vi 4 pessoas em cima de uma prancha. O que eu pude notar é o seguinte, que ali tinha que ter coragem, na verdade, porque eu não teria coragem de subir ali. Determinação, equilíbrio e consonância. É isso que aconteceu ali. Quando a tapa voltou para cá, significa que alguém impulsionou mais do que o que estava desse lado. Então faltou um pouco de consonância. Quando alguém entregou 3 bastões, né, significa que perderam o controle da situação. Então o equilíbrio é uma coisa impressionante. A consonância quer dizer trabalhar em equipe, de uma tal forma que ninguém pode, de forma alguma, tirar o cuidado do outro. E baseado no que eu vi, eu trago uma palavra de Deus para nós esta noite. Está, João Mota, está em Juízes capítulo 7. Se pesar alguma coisinha aí, me perdoe ou me desculpe, mas é o seguinte, sabe? É de Deus esta noite estamos reunidos. E não poderíamos deixar de trazer a palavra de Deus, porque ela está perdendo espaço em todos os eventos que nós estamos tendo. Nós temos espaço para tudo. Mas quando se trata da palavra, é pouca gente que para ouvir. Ela está ficando em segundo lugar, e em primeiro lugar está perdendo todos os espaços que a gente está fazendo, evento e assim sucessivamente. A palavra de Deus diz o seguinte: disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo para eu dar os midianitas nas tuas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo, a minha mão me livrou. Este é o texto desta noite. Quando se trata de Gideão, nós vemos centenas, milhares de pregadores colocar atenção somente nos 300, Gideão e os 300. Isso gera tema de festa, temas de congresso, letras de música. Todo mundo visualiza aqui Gideão e os 300. Não é verdade? Quantos congressos nós já assistimos que falam apenas de 300 homens? Não é? E eu, nesta noite, quero falar dos 31.700 que voltaram. E não só apenas dos 300. Quando Gideão faz um apelo às 4 tribos, e ele consegue colocar em volta de si 32 mil homens.
que aparentemente estavam prontos para peleja, estavam preparados para a batalha. Estavam determinados a vencer 135 mil homens. 32 mil para 135 mil. Mas olha o interessante. Deus olha e diz: Gideão, eu vou fazer um negócio aqui contigo. Eu estou achando gente demais. Para mim não dá assim. Vamos supor que naquele momento o Gideão pensou: Deus vai tirar alguns daqui desse meio, né? Porque o Senhor sabe que no meio de muita gente tem pessoas de toda a natureza e que pensam diferente uns dos outros, e assim sucessivamente, uns não concordam, outros concordam, e assim vai indo. E o Senhor, naquele momento, começa a peneirar o exército de Gideão. Passa pela peneira. E quando ele começa, ele diz assim: Gideão, o povo está equivocado. Era como se Deus estivesse dizendo: o povo precisa primeiramente vencer. Tem dois obstáculos que eles jamais imaginaram que existem. Primeiro, 135 mil homens ali, que estavam ali esperando Israel para batalhar. Eles teriam que combater o exército de Midianita do lado de fora. Mas Deus estava dizendo: a segunda coisa que vocês têm que combater é o orgulho de vocês que está do lado de dentro. A justificativa de Deus, para que não se glorie e diga que foram vocês que venceram pela própria força de vocês. Esquecer que sou eu que estou no comando de tudo. E aí o que acontece? Eu vou fazer uma seleção. Deus começa a fazer uma seleção. A parte seletiva começa. Quantas vezes nós estamos sendo selecionados por Deus e não estamos observando o que Deus está fazendo nas nossas vidas? E aí quando de repente ele diz: Josué, lança uma palavra aí, libera uma palavra de ordem aí, dizendo que todos os homens que tiverem coração tímido, quer dizer, covarde, ou medrosos, que não têm certeza do que querem, diga para voltar tudinho. Aí o que acontece? Quando o Gideão lança essa palavra e começam a se dirigir para a saída, saíram 22 mil homens. 22 mil, você já imaginou se fosse eu nessa hora de e agora? Para vencer 135 mil, se fosse os 32 mil, seria 4 homens que cada um do exército de Israel deveria matar. E aí já estava a guerra vencida. Mas agora saiu 22 mil, ficou 10 mil. Com esses 10 mil, e agora? Seria 13 homens para cada um do exército matar, se fosse o caso, fazendo a matemática. Sai 69% dos homens e fica ali 10 mil, que corresponde a 30%. Aí o Senhor começa a olhar e dizer assim: ainda tem muita gente. Ainda tem gente demais. Agora tu vai fazer o quê? Tu vai pegar esse povo, esses 10 mil que está contigo, e levar lá para o ribeiro de Arote, que significa lago do medo ou do terror. Porque ali eu os provarei, ali eu vou fazer a segunda seleção e vou realmente te dizer quem irá contigo. Quando tu chegar lá, tu observa a maneira como vão beber. Aqueles que pegarem e lamber a água como um cão, quer dizer, enfiar a mão do jeito que eu estou aqui e lamber, tu coloca a parte. Mas aqueles que chegarem e se ajoelhar e enfiar a cara, se fosse no nosso dia, querendo beber o córrego inteiro, tira, separa, dali do meio também. Deus havia tirado 22 mil pessoas, 22 mil homens, que tinham percebido. Quem de vocês já se relacionaram com pessoas
até mesmo amigos, companheiros de igreja, pessoas que têm a autoestima bem ruinzinha, pessoas que é pessimista extremamente, que se você ficar muito tempo perto dele, você fica doente. Aí o Senhor estava dizendo para Gideão, tu não leva esse povo, até porque está em Deuteronômio capítulo 8, e verso, não me foge a memória, mas está lá escrito, que já na lei do Senhor, ele dizia, quando vocês se juntarem para a batalha, vocês não levem os tímidos e nem os medrosos, porque eles vão amolecer o coração do exército que estiver à frente da batalha. É para deixar fora. Porque o pessimismo não é tão grande. É aquela pessoa que você diz assim, vamos fazer isso? Ah, não, isso não vai dar certo não. Vamos abraçar a causa, mas com que recurso? Moço, vamos unir nossas forças, mas não vai dar certo, eu não vou perder meu tempo. O pessimismo é tanto que prejudica um exército inteiro, se for o caso. Esses, o Senhor de Gideão, a esses que têm esse pensamento, que vê, tem essa visão, tira tudo do meio do exército, eu não quero nenhum aí, e manda voltar para casa. Agora tem 10 mil aí, e para surpresa de Gideão, que já tinha ido embora 22 mil, agora o Senhor estava liberando mais 9.700 para ir para casa. Agora ficou 1%. Que corresponde a 300 homens. Que agora, se fosse para eles vencer, só eles, os 300, teriam que matar 4.333 soldados inimigos, cada um deles. O que eu quero dizer, irmãos, nós temos que trabalhar em consonância na obra do Senhor, é fazer aquilo que nós fomos indicados pelo Senhor para fazer, sem nos preocupar com o que o outro irmão nosso está fazendo, porque a responsabilidade é dele. E agora está lá, para surpresa dele, o Senhor disse, olha, só tem 300, 9.700, diga para ir para casa. Porque com esses 300, eu vou entregar os midianitas e dar o livramento para Israel. Você já imaginou? Aí agora vem. Por que o Senhor tirou 9.700? Você sabia que tem aquelas pessoas empolgadas demais? O que é isso, pastor José? O que nem é pessoa empolgada? Não podemos ser empolgados, claro, na medida. A pessoa empolgada demais, ele se precipita fácil. Ele fala demais e faz pouco. Ele é uma inquietação ambulante. Não se limita para falar. Não se limita para atropelar qualquer um que está à sua frente para adquirir o que ele quer. Se auto-justifica e se auto-classifica para a tarefa dos quais não está pronto. O exército estava 32 mil homens preparados para a batalha, mas não estavam prontos. Porque está aqui, ó, está tudo preparado aqui para comer. Mas se nós não comermos, vai o quê? Estava pronta? A comida ficou pronta? Não ficou. Porque está pronto é quando você prepara tudo e executa tudo aquilo que você preparou. As pessoas empolgadas demais, ele atropela tudo e todos. Quando ele abre a boca, ele não se preocupa se vai ferir você, se vai ferir A, ou B, ou C, ou D, seja quem for. Não importa com as consequências. Aí você já imaginou qual era a ordem do Senhor para Gideão? Vocês vão estar com 300 buzinas, 300 tochas dentro de 300 cântaros. E vocês vão cercar o arraial dos inimigos. E quando estiverem todo mundo junto, vão quebrar os cântaros e tocar as buzinas. E o empolgado, se estivesse lá, que é aquela pessoa ansiosa que não sabe esperar um momento, se ele quebrasse o jarro na frente dos outros, se ele tocasse a buzina na frente dos outros,
estragaria toda a estratégia que Deus estava providenciando para livrar Israel. Infelizmente, nós estamos cercados de muita gente, de todas as naturezas, e nós temos pessoas até mesmo no nosso meio assim. É na sociedade, é no trabalho, seja onde for. As pessoas, eles não estão nem aí para isso. Se fere você, se não fere. Tudo bem. Então o Senhor disse, vou tirar também esses para que não, de forma alguma, estrague a estratégia que eu preparei para livrar Israel. Agora vem a parte que me chama a atenção. O Senhor tirou os pessimistas, os covardes, que tinham coração tímido, que estavam ali, mas não tinham certeza que realmente chegariam. O Senhor tirou 22 mil, os pessimistas, os covardes, os medrosos, mandou ir para casa. Agora estava tirando ali mais 9.700, que eram os empolgados demais, que poderiam estragar a estratégia antes do tempo, antes daquele período ali, estragarem tudo. Agora, o motivo de Deus tirar essas pessoas, irmãos, excluir dali, não era porque o Senhor não se agradou ou do propósito de cada um deles. O que me chama a atenção é que o Senhor mandou para casa. Mas o Senhor em nenhum momento fez crítica da personalidade de cada um daqueles soldados que voltaram para casa. O Senhor estava dizendo o seguinte: vocês vão voltar, é como se ele estivesse dizendo assim, 31.700 vão voltar, porque não estão prontos para estarem como para-choque na frente da batalha que eu determinei. Vocês podem estar preparados, mas vocês não estão prontos. Você já imaginou, tem situações que Deus não deixa nós irmos, porque nós achamos que nós vamos dar conta, e Ele está dizendo, não, você não está pronto, você está preparado, mas não está pronto ainda. Quando você vê o perigo, você vai se frustrar e voltar para trás. Essa é a questão pelo qual o Senhor disse, vocês vão para casa. Porque para esse evento, vocês não estão prontos ainda. Aí voltam. Quando acontece o fato de que todos os 300 homens quebraram os 300 cântaros, tocaram as 300 buzinas, com as tochas na mão, Deus entra no arraial do inimigo, confunde ele, faz eles lutarem entre si e morrerem. Mas a Bíblia diz que centenas deles fugiram. E agora vem a parte que muita gente omite, só fala dos 300 e esquece. Que Gideão mandou convocar todas as tribos que estavam em casa. Das 4 tribos, aqueles que foram convocados no início, que foram tratados como medrosos, como tímidos, como aquelas pessoas, quer dizer, empolgado demais, pessimista. Agora o Senhor, através de Gideão, estava dizendo, convoca todos aqueles que eu mandei para casa, para perseguir aqueles que estão fugindo. Quem perseguiu? Foram eles, aqueles 31.700 que estavam lá nas suas terras. Houve uma convocação, primeiro porque os 300 não podiam arredar o pé enquanto Deus não terminasse o milagre. Mas o Senhor estava dizendo, vocês hoje não estão aqui, vocês vão estar na retaguarda, para quando fugirem, vocês estão preparados para persegui-los. O que eu quero dizer é que Deus não abandona a gente. À vista do homem é ilógico isso. Mas Deus estava dizendo, vocês não puderam estar prontos para o início, mas vocês estão prontos no final. Aí agora vem aqueles homens e persegue todos aqueles que fugiram. E a Bíblia dá detalhe disso. Porque quando Deus está na direção do negócio, Ele sabe como conduzir cada pessoa. Então eu não sei, nesse momento, qual é os teus conflitos. Eu não sei se a tua ausência é com a relação aos seus filhos ou se é com a esposa. Eu não sei
Se os teus conflitos são externo ou interno. Se está com falta com as suas amizades, mas também não precisa continuar o tempo todo sem amizade. Não sei o que está acontecendo no coração de cada um dos que estão aqui. Mas eu digo nesta noite, como boca de Deus, que Ele está peneirando pessoas que estão no nosso meio. Deus está formando o seu exército. E vai chegar um momento que Ele vai dizer, fulano de tal, tu não está pronto para agora. Volta para a retaguarda. É Deus que está dizendo, então tem que voltar. Porque Ele já preparou pessoas para estar à frente. Então nós temos que ter muito cuidado com isso aí. Porque quando nós falamos só o foco de 300 homens que ganharam a batalha, não, eles não ganharam sozinhos. Para a conclusão da batalha, Deus chamou todas as tribos que Ele tinha mandado voltar. E enquanto eles quebravam, fazia todo aquele alarido ali, Deus estava moldando eles para darem continuidade à vitória que Ele já havia estabelecido. É por isso que não devemos questionar. Nós estamos sob liderança. E diz o Senhor na sua palavra que nós temos que ser submissos às nossas lideranças. Se Ele disser fica, então fique. Se disser vai, vai. Porque são representantes de Deus aqui na terra, como era Gideão naquele exército. E trabalhar em equipe, e a melhor coisa que existe, trabalhar em consonância, é ambos fazerem o que tem que ser feito sem se meter na vida do outro. Deus tirou, preparou e disse, agora vocês estão prontos para prosseguir. Porque antes não estava, mas agora está. Então o que Deus está dizendo, você pode não estar pronto hoje para o início, mas está pronto para amanhã, para fazer o que Deus quer. Porque Ele está moldando o nosso caráter, a nossa reputação. Como estamos diante de Deus? Como estamos diante da sociedade? Como estamos no nosso trabalho? Como estamos na igreja? Então isso é Deus trabalhando na nossa vida, nos direcionando para aquilo que Ele aprove fazer. Então que cada um de nós, esta noite, nos levantemos. Se está desanimado, anime-se. Se parou, recomece. Porque a batalha ainda não acabou, só está começando. Amém? Amém. E aquele desafio ali é um desafio que, se você for avaliar cada peça que estava ali, é fundamental para trazer lição de vida para nós. E eu deixo aqui a palavra de Deus nesta noite, baseado no que nós vimos, e quero de já agradecer ao pastor Damião, aos líderes de varões, pela oportunidade e a confiança que deram a mim esta noite. Que Deus em Cristo continue nos abençoando de uma forma maravilhosa. Amém? Amém. Agradeço. Glória a Deus.